O agora réu confesso sustentou uma mentira por mais de 10 dias. Nessa primeira entrevista da quarta-feira passada, ele agia com uma espantosa convicção. Falava assim, olho no olho. Segue tudo arrumadinho, eles deixaram assim? Arrumadinho assim, é. Eles deixaram o quarto arrumado? Deixaram. Aí eles se preocuparam então, vejam só, olha, eles deixaram as camas feitas, mas as meninas estavam dormindo. Na segunda vez que conversamos com ele, nesta segunda-feira, já encontramos um Benedito mais preocupado, com o olhar baixo e demonstrando sofrimento com a falta de notícias. Pura encenação. E voltou a contar novas mentiras. Seu Benedito, nós estamos aqui justamente para entender melhor como que era a relação de você, do senhor com a sua filha. Vocês brigavam muito? Brigada, não brigava, porque ela era brava comigo. Então a senhora sempre acreditou que o seu Benedito era um homem violento, que batia na filha, Sim. Que por diversas vezes já discutiu em casa. Já vi com ela os dois. machucada, que ele tinha espancado ela. O que a nossa equipe nunca imaginou é que a poucos metros dali, na horta, estavam enterrados há dias os corpos da filha Marcela e do genro Alexandre. Seu Benedito teve um mês para planejar esse crime. Ao menos foi isso que ele disse na delegacia, que há 30 dias ficou sabendo do suposto abuso cometido pelo genro. Ele então, num primeiro momento, teve a ideia de dar uma surra na filha e no genro. Porque quando a menina relatou o abuso, a filha deu uma dura na adolescente. Para a polícia, para vocês, o que vocês acham, né, dessa história contada de abuso? Tem alguma coerência? Tem algum sentido? Ou pode ser mais uma história inventada por ele? Pode ser mais uma história inventada. Ele teve muitos dias para pensar o que fazer. Além do mais, ele ofertou uma versão que lhe favorece muito, né? Ou seja, eu fui ser um justiceiro, fui me vingar de um ato covarde, cruel, enfim. E isso tudo aconteceu na presença do idoso. Ele não gostou daquela cena, ficou contra a filha, contra o genro e pensou, vou dar uma surra neles. Mas, em um segundo momento, ele já premeditou que seria melhor acabar com a vida dos dois. Como ele faria isso? Um senhor com problema de audição, que não enxerga direito, que também tem uma estatura baixa. Então, ele foi planejando nos mínimos detalhes, espalhou ferramentas em cantos da casa. Calculou o dia em que as duas netas dormiriam na casa de parentes. Esperou o genro voltar de uma jornada de trabalho de pelo menos 12 horas, sabia que ele estaria cansado e deixou em um ponto estratégico do quarto uma marreta escondida. Chamou a filha para os fundos da casa, onde existe um quintal, uma horta. Ali os dois conversaram, ele esperou o momento em que ela virou de costas para acertá-la com marretadas na cabeça. Marcela morreu praticamente na hora. Logo em seguida, ele caminha até o quarto onde o genro estava dormindo. E com um machado também assassina Alexandre com golpes em cima da cama. Como ele faria para arrastar o corpo do genro, que pesa pelo menos 120 quilos? Ele contou aos policiais que usou um carrinho de rolimã para colocar o corpo em cima e conseguir arrastar do quarto até os fundos da casa onde fica a horta. O peso era tão grande que uma das rodas, inclusive, quebrou. Esse carrinho já foi apreendido pela polícia. Ele é uma pessoa forte fisicamente, ele trabalhou muitos anos com serralheria, ele é forte. E nesse caso, bastaria golpes, né? E foram golpes dados a traição, né? Pelas costas da filha e no genro que estava dormindo.
O vigilante Alexandre Moreira, de 37 anos, recebeu os golpes enquanto dormia em cima dessa cama. Quando entramos no quarto acompanhados de seu Benedito, tudo já estava limpo e aparentemente sem rastros de um crime covarde. O crime foi tão bárbaro que deixou toda a vizinhança perplexa. Como um senhor tão dócil, que até cuidava de 2 cachorros abandonados aqui no terreno ao lado, pôde ser capaz de uma atrocidade dessas contra a própria filha, contra o genro com quem ele dividia o mesmo teto. Nós estamos há mais de 1 hora aqui nessa rua e ninguém apareceu para conversar, para comentar sobre esse caso que de fato deixou uma cidade inteira. Os moradores de Jacareí, aqui no interior de São Paulo, estão chocados com a barbaridade, com a crueldade do seu Benedito. Agora, como tudo isso veio à tona? Depois da nossa segunda reportagem, os investigadores perceberam que aquele homem estava caindo em muitas contradições. Eles voltaram até a casa, interrogaram mais uma vez o aposentado e aí tiveram uma prova cabal, uma prova incontestável. O colchão onde o casal dormia, embaixo do colchão, havia manchas de sangue. E ainda assim, diante de toda aquela evidência, o seu Benedito tentou negar mais uma vez a participação no crime. Disse que 2 agiotas invadiram a casa, mataram a Marcela e o Alexandre e obrigaram o aposentado a enterrá-los no quintal. Como hoje a família está envolvida com os preparativos do enterro, do sepultamento, nós não tivemos acesso à residência. Apenas conseguimos, aqui desse cantinho, pedindo para o Adriano Freires mostrar, uma parte do quintal, da horta, onde os corpos estavam enterrados há mais de 10 dias. Porque assim que o seu Benedito matou, assassinou a filha e um genro, ele de imediato enterrou os corpos naquele local. E essa é a única visão da casa, que é bastante comprida. Nós já estivemos lá dentro. Eu tive a oportunidade de entrar no quarto onde um dos